A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop and Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Nós estamos aqui no Conversas Artísticas, mais um programa inédito. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Mayara Bastianello, começando agora mais um episódio que é produzido aqui no Céu Jaguaré, no palco, sempre com a colaboração da Coordenação de Cultura do Centro. É um assunto de gente grande, mas que eu brinco, é para todas as idades, é importante, é gratuito e é para vocês que estão nos ouvindo em qualquer lugar do mundo. O Conversas Artísticas é uma série, né? A gente sempre traz vários programas que são dedicados exclusivamente a andar aí pelas mais diferentes manifestações culturais. E para isso, sempre aqui com a gente, nessas conversas maravilhosas, convidados especiais. Sim, falaremos sobre dança com Marc Van Loo. Seja bem-vindo, Marc, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, achando tudo isso muito curioso, muito interessante, porque estar no palco aqui desse céu, um palco muito aconchegante, mas não performando, não dançando, né? E trocando ideias, falando. Então, mais uma vez, agradeço pela experiência e estou aqui aberto para vocês. Você é um cara que tem uma trajetória muito interessante, né? Você falou já sobre estar no palco, mas não estar se mexendo, né? A dança, ela entrou primeiro na tua vida, o esporte entrou primeiro na tua vida. Qual foi a tua inspiração para se tornar, né, um bailarino? Ótima pergunta. Eu acho que foi um conflito, né, desde o início, porque eu tenho uma aptidão física para o esporte, sempre tive. Tenho aquelas medalhas do colégio de dar a volta no quarteirão, e aí os alunos que chegavam primeiro ganhavam as medalhas. E uma coisa muito estreita junto ao futebol também, basquete. Mas eu tenho uma família muito dançante, né? Minha mãe é uma grande dançarina de samba rock, os meus tios, os meus primos. E, em princípio, eu achava que eu seria atleta. Eu fiz um esforço muito grande para ser atleta. No futebol fiz peneiras também no handball, no basquete. E é um caminho que não se abria. Eu estava esperando algum técnico de algum clube dizer assim: nossa, menina, como você é bom, vamos levar você, vamos fazer um teste com não sei quem. Isso nunca aconteceu. Isso aconteceu na dança. Eu no colégio, já no ensino médio, uma professora me viu dançando numa festa junina, num palco de festa junina. Falou: nossa, menina, você dança bem, vamos lá fazer uma aula de balé com a gente. Me levou numa escola que tinha próximo ao colégio. Cheguei lá, aquele monte de bailarina fazendo aula na barra. Só menina? Só meninas. Eu olhei e falei... Vestidos com o traje. Eu olhei e falei assim, nossa, é aqui mesmo. Né? Achei tudo lindo. Comecei a fazer as aulas de balé e eu sempre com essa coisa do funk no corpo, né? Do funk original, americano, né? do James Brown. E comecei fazendo, na verdade, aulas de balé. Né? O meu percurso na dança veio pela dança acadêmica, digamos assim. Mas daí as portas todas se abriram, né? Então aquilo que eu esperava do futebol, do esporte, nunca aconteceu. E aí teve esse capricho da vida que me levou para a dança de uma maneira muito, muito peculiar, muito curiosa. Mas quando você fala sobre espontaneamente ser visto por alguém num evento escolar, né? Nós estamos inclusive dentro de uma escola aqui fazendo essa gravação. Isso tem a ver com a música que você ouvia, ou com a música que tocava na sua casa, ou com a música que alguém te apresentou. O que te fazia dançar, né? Era um ritmo? Na periferia de São Paulo, eu cresci no bairro do Mandaki, na Zona Norte, que à época, falando de 30, 40 anos atrás, era periferia mesmo. Hoje aquele bairro tá maravilhoso, é um bairro de classe média alta, mas à época não. E lá nós tínhamos, como acontece ainda hoje nos bairros mais periféricos, os bailes de lona, como a gente chamava. Que eram os bailes black, que tocava samba rock, que tocava aquelas famosas lentas, tocava Earth, Wind and Fire, tocava Marvin Gaye, essas coisas da black soul americana, né? E eu, garotinho, vendo a minha família dançando nesses bailes. Foi assim que eu cresci. Essa foi a minha referência. Como é da maioria das crianças negras, né? Com essa referência familiar das festas e dos bailes. Também tinha as rodas de samba, né? Eu nunca fui muito afeito ao ritmo do samba, assim. O ritmo do funk, do hip hop sempre me instigou mais. Então a minha referência vem daí, da música soul, da música black americana, e foi isso que já me laçou. Mas, como eu falei, tinha essa coisa do conflito com o esporte. Então eu não sabia muito bem como essa coisa ia se resolver, né? Eu queria ser
igual o Romário, queria ser igual o Zico, mas também queria ser Michael Jackson, queria ser o Prince. Então, Ou o Romário com 1,90 m de altura, mais Romário, forte, mais rápido. Pois é. Então, na verdade, eu acho que até os 16, 17 anos de idade, eu ainda estava achando que eu ia jogar bola. Eu tinha isso, assim, né? Porque muitos atletas começaram tarde, né? Deram certo tarde, né? Tem vários exemplos aí. Mas o que eu digo sempre com os jovens, né? Que vêm conversar comigo e saber sobre a carreira, eu não sabia, à época, nessa época de peneira, de jovem, que você tinha que tentar até conseguir. Nunca me falaram isso. Se eu soubesse que era assim que funcionava, por exemplo, o Cafu, a gente sabe a história dele, fez 12 peneiras, já estava quase desistindo, alguém falou assim, não, vai lá, tenta mais uma vez. E aí foi assim que ele conseguiu, ele foi pentacampeão mundial. E tem outros exemplos tantos, né? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria... Tava tentando até hoje. Poxa, a gente ia perder você. Um dia eu vou jogar nesse Corinthians, ou alguma coisa vai dar. Ô, Marcos, Sou corintiano, tá? A propósito. Dançarino, coreógrafo, professor, curador do Centro Cultural São Paulo, né, na área de dança, enfim, com múltiplas atividades, etc. Você é um agitador, né? Você é um cara que movimenta a cena. Você está dentro dela e tal. Esse teu início, que você falou, foi mais acadêmico, né? Foi para uma escola de balé e isso abriu portas. Como que você prosseguiu, né? Como foi a tua trajetória? Foi dentro daquilo que você foi identificando que tinha mais a ver com você? Foi querendo pesquisar ou descobrir outras coisas para ter uma visão mais ampla ou mais multidisciplinar, vamos chamar assim? Porque a dança, ela tem tantas variações, né? Tantas possibilidades. E ontem, numa outra conversa, uma colega sua falava assim, não, quem dança não dança tudo, hein? Não dá para dançar tudo, você tem que se especializar, e é assim que você fica bom, né? Bom, eu acho que a minha trajetória, isso que ela disse é verdade, mas acho que a minha trajetória ela não foi linear, assim, e às vezes eu acho que a minha trajetória ela foi bastante confusa, e às vezes eu acho que ela foi multidisciplinar. Então dá para olhar pelos dois aspectos. Por que eu digo isso? Porque embora eu tenha começado a fazer as aulas de balé numa sala de aula com bailarinas, uma coisa super estruturada e tal, onde eu acho que eu aprendi a ser artista foi na balada, foi nas festas. Tá? Então eu não acho que foi na sala de aula de dança com o balé, com o jazz, que eu me estruturei como artista. Eu acho que isso foi na rua, né? Com os amigos, nessa coisa de desafiar, de estar sentindo a música e fazer acontecer. Agora, do ponto de vista da sala de aula, a sala de aula me deu toda a estrutura didática, pedagógica que eu aplico hoje no meu trabalho, que é necessário para você lecionar numa escola, para você lecionar no estúdio de dança. Então as coisas caminharam juntas. Aí quando eu entendi que era importante fazer uma formação acadêmica, uma graduação, eu fui fazer educação física. Então me formei profissional de educação física e aí o mundo se abriu mesmo. Bom, e aí a coisa do esporte ficou muito mais forte para mim, porque na educação física você aprende a ser professor e lecionar todos os esportes. E aí o que eu fiz com tudo isso? Eu trouxe o esporte para dança. Então na minha companhia, a Bombeleira Dance Company, nós temos muitas performances de hip hop com basquete. Fala com calma o nome da isso. sua companhia para as pessoas poderem ligar Procurar. você e ao trabalho. Bombelela Dance Company, @Bombelela, tá nas redes sociais. E Bombelela é uma palavra do dialeto Zulu, quer dizer apoiar, holding, né? Então dar suporte. E na África do Sul tem algumas organizações com o nome de... Eles falam Bombelela, né? E aí eu aportuguesei o nome e ficou Bombelela, tal como se pronuncia, a gente escreve. E eu tenho performances de hip hop com futebol, de hip hop com basquete, porque não sai de mim isso, então eu tenho necessidade de estar com bola. E como é que faz? Você aproveita o gesto esportivo para colocar num movimento de dança? A gente faz muitas apresentações em várias unidades do Sesc com essa performance. Então, pega uma música de hip hop, estrutura a coreografia de basquete com a bola ritmada na música e vira um espetáculo de dança com bola de basquete. E traz os basqueteiros de rua, né, os streetballers, para dançar junto, e traz os dançarinos para fazer as intervenções com a bola. Vira uma bagunça muito legal. Que bacana. Você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção dos bailes, né? A Zona Norte sempre foi um local muito comum dos bailes, especialmente nos anos 90, 2000. Mas eu não ando vendo muito. Será que foi a pandemia que deu uma
baixada aí nessas festas, onde vários talentos, né, saíram, como por exemplo você, porque assim, a gente nunca imagina, geralmente a gente pensa assim, não, o dançarino, os dançarinos, eles vão sair de um curso, de uma aula, diz aquilo, e você não, você se descobriu ali, nos bailes black, no soul, no rap, no hip hop. Como é que tá hoje essa cena? Deu realmente uma baixada depois da pandemia? Como é que tá? Eu acho que não tem uma relação direta com a pandemia em si, porque o que aconteceu, que assim como nós estamos, por exemplo, num CEL, que é um espaço também de cultura, né? Hoje nós temos muitos centros culturais, né? Tem as fábricas de cultura, tem o próprio Centro Cultural São Paulo, nós promovemos festas de samba rock lá no Centro Cultural São Paulo, porque é bom dizer que o samba rock é uma dança de salão preta. Sim. Né? É uma dança de salão nascida no gueto. Então, essas festas continuam acontecendo. Mas em outros espaços? Acho que em espaços institucionais, né? Sair um pouco desse lugar dos espaços familiares. Porque eu cresci e a gente morava naquilo que a gente chamava à época de cortiço. O que são os cortiços? É uma espécie de vila com muitas casinhas ali amontoadas e tal, e sempre tem um espaço que é uma área aberta no centro. Ali cobria-se de lona e fazia-se os bailes. Os cortiços, eles estão desaparecendo por conta da especulação imobiliária, com novos empreendimentos, né? E vai mudando a cena arquitetônica dos lugares, dos bairros. Então é uma nova cara que nós temos. Por exemplo, em Santo Amaro, na região lá mais para frente ainda no Capão, nós temos o Centro Cultural Monte Azul. E lá tem a companhia Samba Rock Cultural do nosso querido Léo Cordeiro. Eles fazem muitas festas de samba rock lá, muitas festas. Quase todo final de semana tem baile lá de samba rock. E quando você fala festa, né, para as pessoas estão falando, mas que tanta festa? É festa do que? Não, não é. Festa é o nome, né, que você está dando para um baile, para um acontecimento de música e dança, né? É um ponto de encontro. E onde muitos jovens vão e aprendem a dançar o samba rock, aprendendo fazendo, né? Acontece porque às vezes não é assim uma coisa de, olha, é assim que funciona a estrutura. Às vezes tá junto, tá no meio. Como os moleques aprendem a jogar bola, jogando. Né? É isso. E a gente está falando aqui com o Marco Manlu, falando sobre dança. Você tem a experiência da descoberta e do caminho particular, mas você se tornou professor, né? E existem talvez diferentes métodos, né, de ensino, ou uma pedagogia da dança, vamos chamar assim. Porém, para que você possa transmitir esse conhecimento, né, para pessoas, de repente, num colégio, talvez tenha uma faixa etária de estudantes. Num estúdio de dança, talvez você receba adultos, homens, mulheres, de biotipos diferentes, condições físicas diferentes, idades diferentes. Como trabalhar, né? Porque é um trabalho com gente com interesse e muitas vezes também diferente, né? Não são pessoas que querem ser profissionais, mas são pessoas que se sentem bem ou são pessoas que querem talvez melhorar sua coordenação, seu equilíbrio, seu ritmo. Como lidar com as pessoas? Eu adorei essa pergunta porque essa é uma das coisas que eu mais gosto de falar no meu trabalho, porque eu acho que se eu me especializei em alguma coisa, aquela amiga que você citou que falou sobre que você tem que especializar em algo para você se profissionalizar, é verdade. E eu tratei desde o início, desde a minha graduação em Educação Física, me especializar em trabalhar com todo o tipo de pessoa, mesmo. Então, os meus vídeos, as minhas fotos e a história dos eventos não me deixam mentir. Eu comecei em 1999, ainda na graduação em Educação Física, a trabalhar com pessoas com deficiência, cadeirantes, andantes. E passados aí mais de 25 anos, desde que eu me graduei, eu tenho na minha companhia um grande bailarino, Dom Gabriel, que é cego. Então, isso vem de 25 anos trabalhando com esse tipo de perfil de bailarinos, e hoje, tanto tempo depois, o meu melhor dançarino é um dançarino cego. Né? Então, para dizer que isso funcionou, isso deu certo. Há uma época que a pessoa com deficiência era uma aberração 20 anos atrás. Não era isso que as pessoas acham bacana quando estão fazendo, era assim, nossa, que estranho. Eu comecei logo em seguida um trabalho de dança com idosos no Sesc Pompeia e também na Escola de Samba Rosas de Ouro, onde eu era coreógrafo da comissão de frente também. E lá na própria Rosas de Ouro eu comecei um trabalho de dança de hip hop kids, uma criançada da comunidade da freguesia do Ó, né?
nós sempre tivemos alguns dançarinos da companhia que são chamados aqueles acima do peso, né, que não são os corpos Fora do padrão, né? fora do padrão, assim. Então a gente foi campeão, a Bombeira foi campeã brasileira de hip hop em 1999 com um dançarino que pesava 130 quilos. Então, como é que você faz um corpo desse dançar e tirar o melhor dele? Como tirar a eficiência de um corpo supostamente deficiente? Como fazer uma aula de dança com um grau de impacto que não lese uma pessoa idosa e que ela consiga se divertir e fazer isso? Então, são desafios da pedagogia, mas também são desafios do bom senso e da sensibilidade de cada profissional. Da atenção, né? Também, Empatia. né? De você estar atento à individualidade de cada um ali. Então, quando você está numa aula, quando você está preparando uma performance, uma coreografia, você tem que entender com quem você vai dançar, porque de repente aquele momento que você está criando e aquilo que você está fazendo, eu estou gesticulando aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou gesticulando, não vai funcionar para tal ou qual corpo. Então, aí é a necessidade de você olhar, você for sobre empatia, de você olhar para o outro para ver se aquilo vai funcionar. E hoje a gente entende que isso é também em nível de alto rendimento na dança. Então, chega um grande coreógrafo para trabalhar com uma grande companhia e os bailarinos são incríveis, eles fazem tudo. Será que vai funcionar para aquele corpo daquela forma? Não, eles olham isso hoje. Então, esse trabalho, como não funcionaria para uma pessoa que tem uma suposta deficiência, também talvez não funcione para uma pessoa que não tem uma deficiência, porque não está adequado para aquele corpo, para aquela história, para aquela cultura de onde aquele corpo veio. É muito sutil. Sim, dá para perceber, né, que tem muitas nuances, né, muitos detalhes, muitas variações. Mas enquanto você falava sobre a parte de criação ou a coreografia, para você ser coreógrafo, você precisa necessariamente ser bailarino, ser dançarino, ou tem pessoas com capacidade de criar rotinas, criar movimentos, criar sequências, sem ter executado isso? Porque é muito difícil, talvez, a compreensão do espaço e do movimento sem ter vivenciado realmente, né, essa trajetória, né? Olha, gente, as perguntas aqui no Conversas Artísticas são ótimas, viu? São ótimas. E eu... É que nem o treino, falamos várias vezes de esporte, é o treinador que foi jogador de futebol ou é o treinador que nunca jogou? Eu ia falar exatamente sobre isso, porque o futebol não sai da minha vida. Eu lembro do Carlos Alberto Parreira ser campeão, tetracampeão mundial, e ele nunca jogou futebol. Sim. Não é? E tem uma infinidade de grandes treinadores de futebol que foram péssimos jogadores. Luxemburgo, José Mourinho, um monte de gente que não jogou nada, entendeu? E são grandes treinadores vitoriosos. Eu acho que na dança, a experiência de palco, de bailarino, ajuda muito para entender algumas dificuldades que é como quem fez sabe, né? Mas eu acho que não é um fator determinante para ser um grande coreógrafo. Não é. Eu acho que a imaginação é o mais importante. A imaginação. Não é nem inclusive a formação acadêmica na dança ou a história de corpo desse coreógrafo. É a capacidade de imaginação, porque é um processo criativo. Né? De você se imaginar, eu estou apontando agora aqui para a plateia, de você se imaginar sentado na plateia e o que essa plateia quer assistir, né? Como é que ela quer ver esse espetáculo, que impacto vai causar. Então é um exercício de imaginação muito mais valioso do que a história desse coreógrafo como bailarino, eu acho. Agora, um grande bailarino, eu acho que ele tem uma trajetória de palco e experiências de palco que com certeza ele vai usar como coreógrafo, né? Então, nós temos alguns exemplos de grandes bailarinos que se tornaram também grandes coreógrafos. Então, em resumo, eu acho que não é determinante, tem os dois exemplos, assim como tem no futebol. Maiara, mais uma pergunta que me veio à cabeça nesse raciocínio do Mark. O quanto a música faz a diferença? Saber escolher a música, seja ela mecânica, seja ela executada ao vivo, seja ela com um DJ, às vezes a música atrapalha, né? Escolher um repertório musical dificulta a sua criação. Você pode criar a partir de uma música, você faz uma coreografia e pede para depois alguém tentar sonorizar aqueles movimentos. O que é o caminho natural? Então, não tem um caminho natural também, são todas essas possibilidades. Eu já ouvi dizer, por exemplo, na música de grandes artistas que eles criam a letra
depois eles criam a música. Vocês já ouviram isso? Sim. A letra antes da melodia. Antes da melodia, exato. E o contrário também acontece. Eles fazem a música, criam a música, e depois assim, ó, faz uma letra para essa música aqui. Como assim, né? Então, eu acho que na dança também tem essas possibilidades. Particularmente, eu tenho uma sensação de que aquilo que eu crio, aquilo que eu coreografo, parece que já estava lá. É uma coisa meio Rodin, assim, sabe? A escultura já está ali, a gente só revela, sabe? Você só precisava lapidar, só precisava esculpir, só precisava porque já o objeto bruto. Porque já estava ali, Às vezes eu tenho essa sensação. Agora, tem músicas assim que elas sugerem os movimentos, elas sugerem uma ideia. Você está ouvindo e já está pensando. Visualizando. Eu crio muitas coreografias no carro. Ouvindo música no carro, eu criei muitas coreografias, inclusive foram vitoriosas em festivais de dança, eu participei de muito campeonato de dança, festivais e tal, e eu criei muitas ideias ouvindo, isso aqui tá pedindo aqui, nossa, eu vou colocar o dançarino em cima do outro, daí você vai dar um mortal e nessa hora, pum, vai na sala, vai, executa e aquilo funciona. Acontece. E isso vem da música. Eu acho que elas andam juntas, mas eu já vi grandes espetáculos, por exemplo, de Butô, que não tem música. E eu não conseguia me mexer de assistir. A companhia do Japão, o caso Ono, por exemplo, Sankai Juku. Aquilo é sensacional. E sem trilha sonora, quer dizer, é uma dança que não tem música. Porque é cultural dali, né? De como aquilo foi concebido. Na dança contemporânea também tem grandes espetáculos que não tem exatamente uma música, são sons. Esses efeitos sonoros. Algumas pessoas acham absolutamente irritante, né? Porque é um pá, pum, pá. E eles chamam isso de trilha sonora e é uma coreografia. E tem espetáculos muito legais e tem alguns espetáculos que você fala assim, ai gente, não tá ajudando isso aí. Essa música não tá legal. Tem erros também, assim, às vezes não funciona. Então, mais uma vez, por ser arte, não tem um caminho só. Tem todas essas não tem o possibilidades. certo e o errado, né? Não tem. Essa noção e essa flexibilidade é algo que as pessoas podiam levar para a vida, né, Mayara? Opa, com toda certeza. Todo mundo seria mais feliz, né? Agora, você falou de processo criativo, tanto para... você já participou da criação de uma coreografia para comissão de frente de uma escola de samba. Por outro lado, tem aquela coreografia que você vai apresentar no palco. Como que é esse processo criativo, primeiro, para uma escola de samba, por exemplo, que tem que saber o que o público quer, você tem que estudar o enredo. Como que é esse processo? Olha, a primeira coisa, falar sobre escola de samba, isso não é para os fracos, viu? Não é para amadores. A escola de samba é uma tensão incrível. Quando você pensa em comissão, o nome já diz, é o que abre, né? Comissão de frente. É então o primeiro impacto que você vai dar ali, né? Já é uma responsabilidade incrível. Mas se cair um chapéu de um integrante da comissão de frente, acabou a comissão de frente. Já vai ter menos não sei quanto, que no final das contas já prejudica a escola. Então, o carnaval é um ambiente também muito, muito, muito peculiar, né? O grande barato do carnaval é que cabe tudo, né? O carnaval é uma festa livre, uma festa popular. Então o carnavalesco vai dizer o que ele quer para aquela comissão de frente, qual que é a temática daquilo, e aí você vai produzir. Eu produzi, por exemplo, Detalhe, a comissão de frente não é necessariamente formada por bailarinos, dançarinos. Muito pelo contrário. Você tem lá pessoas que têm uma importância para a escola, ou para a história, ou para o enredo, que você tem que fazer a performance acontecer dessa maneira, né? Falando das escolas, por exemplo, do Grupo Especial aqui de São Paulo, das grandes escolas, é importante dizer que as comissões de frente hoje elas são profissionais. Então são geralmente bailarinos profissionais, ou não? Não necessariamente bailarinos profissionais, por exemplo, mas podem ser artistas circenses. Ah, sim. Que acontecem muito. Pode ser de outras linguagens, mas são profissionais daquilo que está sendo proposto ali, né? O pessoal não vem para brincadeira, né? Então, antigamente, num tempo, acho que não muito distante, as comissões podiam ter, por exemplo, um elenco de pessoas entre aspas, civis. Moradores da comunidade também. Exato. E que estão ali representando uma coisa. Hoje em dia, isso... Porque exigiu-se muito das comissões de frente em termos de performance, né? Vai colocar um grupo circense, intérprete da trupe, vai colocar alguém, gente do Circo de Soleil, vai colocar alguém que é do ballet da cidade de São Paulo, então subiu o nível, subiu a régua, né?
Então, mas o grande barato do carnaval é essa possibilidade de você criar uma história em cima desse enredo, em cima do samba enredo, né, e da perspectiva do carnavalesco. É super desafiador e a gente tem visto ano a ano, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro, cada comissão de frente incrível, que já dá o cartão de visitas do que vem por aí, né? E muitos números de mágica, né? Assim, ilusionismo, exato. Então, assim, virou uma outra coisa. A comissão de frente de hoje, e comparado a 20 anos, mudou bastante. Como foi pra você, o seu processo, especificamente? O que você criou? Como que foi? Eu ia falar sobre isso. Pra mim foi um pouco sofrido, porque eu peguei uma temática que era um eu não lembro do samba enredo, mas eram soldados. E aí que eu fiz? Eu chamei os meus amigos do basquete, porque eles queriam soldados muito altos, né? Eu chamei meus amigos do basquete, que não tinham absolutamente nenhuma noção de ritmo. Eram descoordenados para a dança, né? Para fazer a performance. Eles eram grandes jogadores de basquete. Mas para ir, vai ensinar ritmo, vai ensinar coordenação, vai fazer todo o trabalho de desenvolvimento. Então foi um pouco sofrido nesse sentido. Mas você, eles e a escola toparam o desafio. Topamos. Não era o caminho mais fácil. E a época eram 3 notas, né? A gente tirou 30. 10, 10 e 10. Deu certo. Mas só Deus sabe que eu passei com meus amigos de basquete para dançar. Foi com suor e transpiração. Marco Vanlu está aqui com a gente, estamos falando sobre dança no Conversas Artísticas de hoje. A facilidade de acesso à informação sobre o que acontece em outros lugares hoje deve influenciar muita gente que por redes sociais, por aplicativos, etc., consegue ver uma criação ou um trecho de um espetáculo em outro país. Para você, esse intercâmbio, ele ajuda? Porque você diz, quando eu comecei o hip hop me influenciava, mas o hip hop chegava por um vinil ou por um CD, você passou a ter depois, eventualmente, um videoclipe, né? Você não tinha a imagem do show, da performance, da coreografia, do dançarino que acompanhava um conjunto. Isso hoje, imagino, esteja globalizado. Todo mundo consegue saber o que está se fazendo em cada lugar. Isso ajuda, isso provoca, isso atrapalha? De que maneira a informação circula? Curiosamente, eu estava num evento esse final de semana chamado Bravos Dance Fest, é um festival de dança que ele classifica bailarinos para um evento ainda maior que acontece em Nova York. É um concurso, então? É um concurso. E aí a representante desse ballet lá de Nova York, desse concurso, estava no festival e também distribuiu bolsas para as pessoas irem para lá. Foi muito, muito legal. Mas eu lembrei disso porque ao final do festival teve uma roda de conversa e eles estavam falando sobre os bailarinos que aprendem as obras de ballet de repertório, né? Tipo Paquita, tipo Don Quixote, que aprendem pelo YouTube. Olha. E que muitos não estão conseguindo reproduzir as obras com fidedignidade. Fica inventando passo no meio, entendeu? Fica colocando coisa assim. E isso, no balé ortodoxo, Você não pode improvisar. É horrível, né? Eles não aceitam isso, né? E aí tinha essa discussão. Então, olha, legal você pegar um vídeo para você assistir e tal, mas procura entender o contexto que aquele balé foi construído lá no início do século XX, no século XIX, e as grandes companhias, seja do Royal, tal, que produziram aquele original, porque não pode ficar colocando uma pirueta onde não tem, entendeu? Um movimento que não existe. E aí eles estavam meio que dando uma alfinetada nos jovens que estão fazendo aquilo que é muito sagrado, né, pro balé de repertório, coisas do YouTube, daqui a pouco vai virar um TikTok. E isso não pode. Então tem esse lado. Então todo mundo tem acesso à informação, tá tudo aí, mas os acadêmicos, os ortodoxos, isso também acontece no hip hop, né? O hip hop tem as suas premissas técnicas, artísticas, de como subir. Não pode ficar inventando. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Então, se tem muita informação, tem um pouco de bagunça hoje também. É muito bom você ter... tinha, inclusive, lá nessa roda de conversa, nesse festival, uma senhora, eu esqueci o nome dela, vou pedir desculpa até por isso, mas ela tinha 86 anos e ela dançou, e ela estudou com os grandes mestres da dança e aprendeu esses balés de repertório com esses mestres da dança. E ela fala que hoje as pessoas podem pegar pelo YouTube, mas como será aprender com quem dançou esses grandes balés
tantos anos atrás e participou de toda essa concepção e alguém que aprende pelo vídeo? Será que os dois vão estar no mesmo nível de absorção? Eu vou responder que não, desculpa, Marco. Eu vou dar a resposta em nome de todos, porque nada substitui a experiência, né? A experiência de estar lá, de vivenciar o momento, né? De não ser distraído por outras coisas que não seu total envolvimento naquela atividade. Paulo, nós precisamos ir muito longe. O que foi essa onda de aula online na pandemia? Foi um estorvo para mim. Aquilo era horrível. Né? Então você vê que a gente estava ali, na verdade, preenchendo um tempo. Enquanto essa pandemia não passa. Tentando manter uma fonte de renda. Exato. E não deixando as pessoas enlouquecerem em casa. Né? Mas aquilo não foi legal do ponto de vista pedagógico. Não, é muito difícil você passar dança pelo vídeo. A coisa não terminou. Hoje, muitos profissionais trabalham de vários lugares do mundo com alunos do mundo inteiro, né, por conta dessa facilidade tecnológica. Mas estar com o professor na sala de aula ao lado, né, essa coisa da osmose, essa coisa de sentir, de ver o movimento assim, é realmente insubstituível. Eu considero assim. Então, a presença corporal da dança, ela é necessária. E num ambiente em que as pessoas estão aqui acompanhando, nós estamos numa escola, o aprendizado é mais rápido se o aluno, a aluna, o início, o futuro bailarino ou bailarina trabalha individualmente, ou numa aula coletiva você pode ter um resultado melhor quando um observa o outro diante das mesmas instruções ou dos movimentos. O espelho sozinho resolve? Ou ter mais pessoas pode ser um facilitador? Eu vou acabar sendo redundante, daqui a pouco os nossos ouvintes vão ficar irritados, assim, mas não tem um modelo só, não tem um caminho só. E essa é a graça, acho que, da arte e da dança. O que uma experiência coletiva faz? Quando você está numa sala de aula com um monte de gente, quem sabe, né? Quem faz aula sabe, a energia daquele momento, essa coisa da comunhão, essa coisa de todos estarmos fazendo juntos. Né? Coreografia, cor quer dizer junto, né? Então a experiência do coletivo ali, ela traz uma sensação e um ganho que naturalmente quando você está sozinho você não tem numa aula particular. Mas o que a aula particular traz? Ela traz especificidades, ela traz cuidados, ela traz um tete-a-tete, ela traz uma relação mestre-discípulo muito mais estreita, muito mais próxima. Sim, o foco do professor, da professora está em você apenas. Mas, por exemplo, na minha escola, eu recebo às vezes umas mensagens que vêm pelo Instagram, que vêm pelo WhatsApp da escola, a gente pergunta assim, eu queria fazer aula de dança e tal, mas queria uma aula que tem bastante gente, porque a pessoa quer socializar, entendeu? A pessoa quer movimento. Quer fazer bagunça, fazer amigos, Aí né? eu já falo assim, tem essa aula aqui, uma aula de zumba, né? As pessoas gritam, né? Vai lá, é super legal. E tem gente que manda mensagem e fala assim, olha, eu sou muito tímida, assim, então eu quero até fazer aula um dia com mais pessoas, mas assim, dá pra ter aula particular? Tem um horário, por exemplo, que não tem ninguém na escola? Eu já ouvi isso muitas vezes. Pra não passar vergonha, sei lá. Então, porque é uma exposição. Então, acho que tem esses dois caminhos. Os dois eu acho que são importantes. Eu sou daqueles que gosta muito do trabalho de grupo. Acho isso bacana e consigo, por exemplo, nas minhas aulas de grupo, dar um olhar para cada pessoa. Tá aqui. Os meus dançarinos falavam assim, às vezes eu estava em palco na competição e tinha uma pessoa aqui do lado e eu falava assim, escuta, mais para a direita. Ele falou, como é que ele está me vendo? Professor, né? Eles falaram que eu fazia a correção no meio da performance. Você tá fora, tu tá fora. Assim. Mas essa coisa de estar ligado mesmo. Parece que a gente tem uma capacidade de... É o olhar do Pelé, sabe? Lembra? Tinha essa coisa do Pelé, que ele tinha uma visão 180 graus, visão periférica. E o que mais te encanta hoje? Você faz milhões de coisas, né? Dentro da dança, inclusive é gestor, professor, além, claro, de dançar, criar. O que mais te encanta? O que mais te dá brilho no olho? É você ver a evolução de um aluno que chegou lá, né, ali, começando, e hoje você vê, né, como... A tua vivência mudou a vida dele? O que mais te dá brilho no olho hoje? Mayara, eu acho que é o coreógrafo. Sabe por quê? Porque o coreógrafo ele consegue reunir um pouquinho disso tudo.
né? Então, você vai passar, você vai ensinar, você vai trazer a sua ideia coreográfica para uma pessoa. É um exercício pedagógico também, né? Tem uma coisa do professor ali, né? Ó, esse movimento que você está fazendo, assim, aí, esse momento exatamente aí, o joelho é estendido. É uma coisa que você fala em sala de aula, você fala durante uma aula, mas eu estou falando ainda da coreografia, né? E porque eu acho que é o que mais me instiga. Eu sou bastante vaidoso com as minhas criações coreográficas, porque é aquilo que você vai mexer dentro da plateia, que você vai instigar na plateia, aquilo que não dá para conceber uma pessoa vir assistir um espetáculo, assistir a sua coreografia e ela ir embora do jeito que ela entrou. Tem que mexer ali, né? Então existem espetáculos, por exemplo, que eles não são... Tem uma companhia que eu adoro, chama Carne Agonizante, do grande Sandro Borelli. Quem vai assistir a um espetáculo da Carne Agonizante, você não vai lá para assistir o espetáculo comendo pipoca, que é uma coisa que vai ser divertida. Não, os espetáculos do Sandro são viscerais e as pessoas saem muito chocadas, assim. Algumas pessoas saem mal, assim. Porque eu chamo que eu falo que o Sandro é o Lars von Trier da dança. Porque ele vai pegar, vai revirar, as pessoas saem assim, ó, como torcidas. Porque ele quer fazer isso mesmo. Que ele incomoda. Tem muitas obras dele que são inspiradas nas obras do Kafka. Então não são umas coisas doces, legais, pra família. Vai a vovó, vai ser... Não vão, entendeu? É isso. E tem espetáculos que são absolutamente mais, digamos, amorosos, uma coisa que deixa a gente, nossa, num estado assim de alegria, de uma bem-estar. Coisa de acolhimento, né? Então, eu gosto das duas coisas, né? Eu tenho momentos assim que eu tô nessa pegada de, tipo, quero dar uma... Tô querendo acabar com tudo, tô querendo quebrar tudo, né? Tô irritado, não tô legal. E eu coloco isso, é o meu trabalho. E já fiz grandes coreografias de casais, coisas românticas, assim, acho que tem um pouco de tudo. Então, acho que o coreógrafo é o que mais me encanta, porque eu sei colocar um pouco de tudo, do professor, do criador, tem que fazer a gestão disso, gestão de grupo também, é um grande desafio, né? Fazer a gestão de grupo está cada vez mais. Porque não sei se vocês perceberam, com certeza sim, a gente não está num momento muito legal da humanidade, né? No mundo. As pessoas não estão calmas, as pessoas não estão felizes, as pessoas não estão saudáveis. Então, o trabalho de grupo hoje é um grande desafio, porque a gente nunca sabe o que cada um está trazendo da rua para aquela sala de aula, para aquele ensaio. Então, você tem que fazer a gestão disso também. Então, mexe um pouco de tudo. O coreógrafo, ele E depois que amarra. você vê pronto, e aí você vê aquela plateia... Os olhares da plateia também aquilo te mexe. Esse momento é a hora que você vai entender qual foi a razão do sofrimento todo. E para o nosso público ouvinte, né, talvez dança não seja algo tão comum para se conversar, né, da forma que a gente está fazendo entre pessoas que não são do meio, a Maiara e eu, Paulo Bonfá, e um especialista como você, para gente diferente, gente que nunca pensou em dançar, mas agora talvez tenha uma certa curiosidade, porque não, pode ser até bom para minha saúde, já que eu vou fazer um exercício diferente. Saúde mental também, né? Claro. E muitas pessoas talvez não tenham nem prestado atenção à dança até hoje como uma oportunidade de vivência artística, de, como você falou, tem espetáculos de muitos matizes diferentes, muitos tipos de dança diferente, com visões e interpretações autorais diferentes, de explorar isso. Como é que eu sei o que eu mais gosto? Eu tenho que ver coisas diferentes para falar, essa aqui fala mais comigo, essa aqui, olha, talvez só nos dias que eu estiver mais corajoso eu vou encarar aqui. Como, sei lá, escolher entre uma comédia e um filme de terror antes do cinema. Tem os dias que eu falo, não, eu quero rir. Tem os dias que eu falo assim, vamos ver esse filme de terror, vamos ver se eu me mete medo mesmo. Então, é muito individual e é muito subjetivo, mas para quem está se interessando pelo assunto, ouvindo esse papo e quer saber um pouco mais, qual é o caminho? Você é curador de um espaço que promove regularmente espetáculos de dança, que é o Centro Cultural São Paulo. Existem outros locais com espetáculos, mas talvez existam, como você falou, a internet tem de tudo hoje em dia para se assistir e saber algo que está acontecendo lá na França. Lógico, sem substituir a experiência de estar no local, o audiovisual quebra um galho, né? O que
que a gente podia dar de dicas para as pessoas entrarem um pouco mais no mundo da dança, aprenderem um pouco mais, se interessarem, despertarem mais curiosidade? Ô Paulo, ouvindo você falar, eu lembrei de uma aluna que a gente tinha lá na escola, na Bombelela, e que ela chegou com uma conversa assim: eu queria fazer aula de dança, porque eu não estou num momento muito bom, tal, né? Estou vindo de um quadro grave de depressão, meu casamento tá muito ruim, talvez eu vou ter uma separação e ando muito triste e não estou feliz com o meu trabalho, tal, então eu queria fazer uma coisa que me animasse, tal. Ela se matriculou e começou a fazer aula de dança. Um ano depois, aquela mulher que chegou tinha sido jogado fora, assim, era uma outra pessoa. E ela escreveu um bilhetinho para mim, eu tenho esse bilhetinho guardado até hoje, dizendo assim: Mark, queria agradecer, aqueles bilhetes de final de ano, né? Queria agradecer por esse ano maravilhoso, tudo. O meu marido me disse que se ele soubesse que isso ia acontecer comigo, ele tinha me colocado na dança antes de casar. Eu não sei muito como reage a isso, né? E aí, nossa, eu fiquei assim, dando gargalhada dias. Falei assim, putz, irmão, o cara percebeu isso, né? Primeiro coloca ela na dança, depois casa, porque vai trazer maravilhas. Vai ser uma pessoa diferente. Ele que tinha que ir pra dança também, né? Imagina que maravilhoso. Então, essa parte ele não falou também, né? Quanto ele estava contribuindo para aquela situação não ficar boa. Mas enfim, olha, gente, a dança, claro que eu sou suspeito para falar, mas eu já vi grandes transformações na dança, incrível. Eu já tive um cadeirante, por exemplo, que chegou numa situação de deficiência adquirida, sofreu um acidente de moto, chegou com 17 anos. Posso falar que essa história é pública na Bombelela, o Rogério, meu grande amigo. E o Rogério, quando chegou, ele não olhava para cima, não olhava nos olhos das pessoas. Tava revoltado, tava triste, imagina, né? Um menino quase da minha altura, de 1,80 m, caiu de moto, bateu aqui, lesão na C5 e, né, tetraplégico. No trabalho com a Bombelela, ele começou a fazer os movimentos e tal assim, e hoje ele é um tetraplégico que levanta os braços acima da cabeça, coisa que não acontece, não é possível para eles, mas a dança trouxe essa possibilidade de movimento. Ele toca a cadeira sozinho, coisa que o tetraplégico também não faz, porque não tem esse movimento. Então, para as pessoas que têm uma questão com a dança, essa questão assim de eu tenho 2 pés esquerdos, né? Eu sou desengonçado. Esse sou eu, tá? A dança não é para mim, assim. Gente, tá muito na cabeça isso, porque daí a importância dos professores, né? A gente teve agora há pouco, o dia 15 de outubro, o dia do professor, dia 1º de setembro é dia do profissional de educação física. Esses profissionais, assim, o abacaxi é deles, não é da pessoa, né? Os profissionais têm que fazer um trabalho de facilitar esse aprendizado e a inserção dessas pessoas na dança. Agora, ninguém vai precisar começar também fazendo uma dança que para a pessoa também não é uma... Tem que começar fazendo algo que gosta. Por exemplo, dança de salão. Você vai começar fazendo uma dança de salão, por exemplo, um tango, entendeu? Que é uma dança muito técnica, ou uma gafieira, que é muito elaborada. Começa num forrozinho. Sim. 2 para lá, bolero, 2 para cá. Tem umas danças mais fáceis. E aí você vai aprendendo as outras, né? Então, não precisa começar pronto, né? Com high performance, entendeu? Acho que todas as modalidades, todas as danças dá para você começar do basic one, né? Assim, começa devagarzinho. E as descobertas são, não raras, na verdade, são sempre muito surpreendentes, assim. Só viram gente que viram grandes bailarinos. Tem um filme, esse filme Dança Comigo, do Richard Gere, né? É maravilhoso esse filme. Vocês não sabem, eu tenho na minha escola o DVD do filme original, de onde foi feito esse remake do Dança Comigo. O original chama-se Shower Dance, é um filme japonês. Sim, vocês sabiam disso? Uhum. Eu tenho esse filme japonês. É a história de um cara. Shower Dance, é a história de um cara que estava sempre passando de metrô em frente a uma escola. E a minha escola também fica em frente ao metrô. O cara ficava passando, ele trabalhava como advogado ou contador, alguma coisa assim, nada a ver com a dança. E sempre ele ficava vendo pela janela do metrô as pessoas dançando na escola. E ele falava assim, nossa, um dia eu preciso ir aí. E naquela história, né? O cara tava infeliz no trabalho, tava triste, no casamento, tudo errado. E aí um dia ele foi lá fazer aula. Esse cara virou, no filme conta a história, né? Ele virou um grande dançarino de dança de salão. E aí era muito incrível ele saindo do trabalho, chegando na escola de terno, e com a pastinha dele, tiracolo, guardava a pastinha e
trocava de roupa e a hora que ele entrava na sala, a linguagem corporal era completamente Mudava. diferente daquele Já era outra advogado. pessoa. Já era outra pessoa. E ele vai participar depois, no final, de concursos de dança. E aí tudo acontece. Então, de fato, a vida imita a arte, porque eu já vi isso muito acontecer e tem que experimentar. É uma experiência das mais gratificantes. O nosso tempo, ele infelizmente termina num... Bem que disseram que passa rápido, né? Falei pra vocês de começar. Marco Van Loo, muito obrigado. Foi muito bacana poder tocar no assunto de um jeito diferente e usufruir, né, de todo o teu conhecimento e a tua... É mais do que uma aptidão, né? Acho que a tua vocação por difundir dança também, né? Por atuar no meio, mas também promovê-lo, tal. Foi muito bacana. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado a vocês, mais uma experiência maravilhosa. E já estou aguardando a próxima. Obrigado. Assina embaixo aqui, viu? Obrigada. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Scene Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.